Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Então, dando continuidade ao nosso projeto de vídeo sobre temas mais relevantes para o plantão, para a prática mesmo, vem mais um vídeo, dessa vez sobre um assunto muito importante, certo? Muito relevante e que é muito tranquilo de manejar desde que tu saiba e domine bem, que é picos hipertensivos no plantão, certo? É o cara que chega com a pressão alta no plantão e tu tem que saber manejar esse cara. Será que eu preciso internar? Quando que eu preciso internar? Que cuidados que eu tenho que tomar? Será que eu preciso tratar todo mundo ali? Posso liberar o cara com pressão alta? Depois dessa aula tenho certeza que tu não vai mais ter essas dúvidas. Beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta e a gente começa logo mais. Certo, galera? Então, pressão alta é a doença mais prevalente no Brasil, tá bem? Aproximadamente 30% dos brasileiros têm a doença, entre 25% a 30%. E também uma queixa muito frequente no próprio departamento de emergência. Estima-se que até 25% das consultas tenham pico hipertensivo associado, seja como causa principal ou não, beleza? E o principal aqui logo de cara é a gente fazer uma diferenciação entre a terminologia, que também vai nos guiar em relação ao tratamento. Então, desde 93, do quinto Joint, que é como se fosse uma congregação que determina as diretrizes, né? Isso a nível mundial, para tratamento, diagnóstico e segmento de pacientes hipertensos. Então, desde 93 a gente tem a distinção entre dois termos, né? Dois tipos diferentes de crises hipertensivas, de picos hipertensivos, né? Seria a urgência hipertensiva e a emergência hipertensiva. Essa distinção é o mais importante de tudo, certo, pessoal? Na hora do plantão, tu tem que fazer, a primeira coisa que tu vai fazer é caracterizar uma urgência ou emergência. Tá bem? E como que eu faço isso? Bom, primeiro, para ser considerado pico hipertensivo, crise hipertensiva, como tu quiser chamar, tem que estar com uma PA sistólica maior do que 180, maior ou igual, né? Ou uma pressão diastólica maior ou igual a 110, certo? Algumas diretrizes usam 120, mas é entre 110 ou 120, eu particularmente costumo usar o 110. Tá bem? E aí qual que é a diferença? Uma urgência hipertensiva vai ser aquela que eu não tenho lesão de órgão-alvo. Já uma emergência hipertensiva, ela é aquela que eu tenho uma lesão de órgão-alvo. Mas o que é uma lesão de órgão-alvo? Como assim, Germano? Lesão de órgão-alvo é quando o aumento da pressão vai causar uma lesão direta em algum órgão muito importante do corpo. E com isso a gente tem a emergência de baixar essa pressão logo, certo? Para que essa lesão não se torne uma lesão irreversível ou que deixe sequelas. Beleza, pessoal? Eu acho que o jeito mais didático de a gente dividir isso é através de sistemas, certo? A gente vai falar dos sinais e sintomas que indicam lesão de órgão-alvo através de 3 principais sistemas, certo? Mas antes eu só quero dar uma dica para vocês. Sempre que um paciente chegar com pressão alta, para vocês atenderem, peçam para medir nos 2 braços. Se tiver uma diferença muito grande ou tu ficar ainda um pouco na dúvida, pede para medir nos 4 membros, certo? Sempre se certifiquem de que a pressão está sendo aferida da forma correta, tá bem? Então, esfigmo adequado para o braço do paciente, deixar o paciente em repouso um tempinho antes de tu aferir, né? E aferir nos 2 braços e evitar esfigmos digitais, né? Aqueles de punho que o pessoal tem costumado utilizar. Para que seja didático, eu dividi para vocês as lesões de órgão-alvo em 3 grandes grupos, né, em 3 sistemas: neurológico, cardiovascular e renal e geniturinário. Primeiro, neurológico. O que nos indica que esse aumento de pressão pode estar levando a uma lesão neurológica no nosso paciente? Convulsão, né? O paciente que convulsiona, alteração do grau de consciência, paciente que fica confuso, náusea ou vômito, certo? Rigidez de nuca, alteração visual, certo? Especialmente borramento da visão, beleza, pessoal? O que mais? TCE, paciente que bate a cabeça e com isso tem um aumento de pressão. Isso pode estar nos indicando uma possível hipertensão intracraniana, beleza? Então fica de olho. E por último, e um asterisco aqui, tá, pessoal? Cefaleia, mas não é qualquer cefaleia, certo? É a pior dor de cabeça que o paciente já sentiu na vida. É uma dor de cabeça que o paciente está agitado, está gritando de dor, uma dor que não passa com nada, tu vê, tu consegue perceber que não é uma simples cefaleia. E normalmente, essa é a dica aqui, essa cefaleia vai estar associada com algum dos outros sintomas que eu falei para vocês. Tá bem, pessoal?
Além disso, se atentar, obviamente, a déficit focal, certo? Sinal focal. Então, paciente que tem hemiparesia de um lado da face, certo? Tem desvio da comissura, não consegue fechar um olho, certo? Aquilo que vocês já sabem sobre AVC. Então, quais são as possíveis doenças que estão associadas, né, e que podem ser causadas por esse aumento abrupto da pressão ou que estão associadas a um aumento abrupto da pressão, tá bem? Principalmente duas, tá? AVC, que aí pode ser AVC hemorrágico ou isquêmico, e encefalopatia hipertensiva. Para quem não está acostumado com o termo encefalopatia hipertensiva, é basicamente uma lesão que cursa com edema cerebral que é causado por esse aumento abrupto da PA. Beleza, pessoal? Aqui normalmente a gente vai ter papiledema, edema de papila, quando a gente faz fundoscopia, certo? Então, dois principais exames aqui, a fundoscopia, certo? Por isso que eu aconselho vocês que façam treinamento de fundoscopia, é muito difícil e a faculdade não nos prepara muito, mas uma fundoscopia bem feita pode nos dar muitos sinais bons, certo? Ou se tiver alguém que possa te ajudar nisso no plantão, excelente. Certo, pessoal? Mas de qualquer forma, tem indicação de fazer uma tomografia de crânio se tiver uma crise hipertensiva associada a um desses sintomas que eu falei. Certo, pessoal? Segundo sistema, cardiovascular. Aqui são três principais doenças. Infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão, certo? E só um parênteses aqui, edema agudo de pulmão é a principal emergência hipertensiva, certo? É um edema agudo pulmonar hipertensivo. Certo? Principal causa de emergência hipertensiva no Brasil e no mundo. Certo, pessoal? E por último, dissecção de aorta. Então, se vocês pensarem na clínica dessas doenças, fica fácil de descobrir o que nos indica, né, a possibilidade de uma emergência hipertensiva cardiovascular, certo? Então, principalmente dor torácica, dor dorsal, certo? Pensando em dissecção de aorta, né? Dor torácica, evidentemente, pensando em infarto, e dispneia, né? Normalmente um paciente que já tem insuficiência cardíaca, certo? O que entra de exame aqui, tá? O que é imprescindível é raio-x de tórax, eletro com enzimas, tá bem, pessoal? Isso é o fundamental. Aí tu vai ver e tu vai ter dicas que vão te guiar para um lado ou para outro, beleza? E por fim, pessoal, renal ou gênito urinário, certo? Aqui principalmente proteinúria, hematúria ou edema de membros inferiores muito significativo. Tá bem, pessoal? Aqui a gente vai estar falando principalmente de nefroesclerose hipertensiva aguda, tá? É como se fosse uma esclerose, um estreitamento renal, né? Nefro e hipertensiva, que está associada com aumento de depressão aguda, certo, pessoal? Isso pode fazer uma lesão renal aguda por causa do aumento abrupto da pressão, certo? Aqui a gente vai ter principalmente que lançar mão de exames laboratoriais de função renal e um EQU também é válido porque a gente consegue ver proteinúria. Fechou? Beleza. Então, pessoal, só uma coisa que eu quero fechar aqui com vocês. Emergência hipertensiva é igual, ó, escreve aí no teu caderno. Emergência hipertensiva é igual a internação, certo? Não tem essa de tratar o cara no PA. É para internar o cara, tem indicação de internação e na maior parte das vezes vai ter indicação de internar em UTI, tá bem? Certo? Qual que é a parte boa de tudo isso, Germano? É a parte boa que 99% das vezes não vai ser uma emergência hipertensiva. 99% das vezes vai ser uma urgência hipertensiva, que é nada mais do que um aumento de PA, uma pressão maior ou igual a 180 de sistólica ou 110 de diastólica, sem lesão de órgão-alvo, certo? E aqui é que eu vejo que muita gente se atrapalha. Por quê? Porque alguém na faculdade já te disse que tu pode liberar um cara com um aumento da pressão, com uma pressão mais alta, para casa sem tratar ele? Não, né? Mas saibam que na maior parte das vezes não é necessário controlar a pressão do teu paciente no pronto-socorro. E isso ficou muito bem embasado, pessoal, depois que esse estudo aqui, ó, foi lançado, um estudo que reuniu 60 mil pessoas e que avaliou justamente isso, se existia diferença ou não entre tu tratar pacientes com urgência hipertensiva no pronto-socorro. E o que eles descobriram? Em 6 meses, certo? Num espaço temporal de 6 meses, não houve aumento da incidência de eventos cardiovasculares, certo? Isso corroborando com o fato de que a gente então não precisa
tratar esses pacientes necessariamente. Beleza, Germano, mas e aí o que eu faço, né? Se o paciente chega, eu só mando ele embora com uma pressão alta? Então, o que a gente pode fazer? Pacientes que têm um diagnóstico prévio de hipertensão, a gente pode reforçar então medidas comportamentais, certo? Orientar a adesão, certo? Muitas vezes o paciente não toma a medicação da forma correta, né? Quem que nunca ouviu, ah, doutor, eu tenho pressão alta, mas eu só tomo quando a pressão está alta o meu remédio. Não, antihipertensivo é para ser usado todos os dias, certo, pessoal? Então, reforçar a adesão ao tratamento, orientar dieta, certo? E existe a possibilidade de a gente, inclusive, aumentar a dose da medicação ou acrescentar uma nova medicação para esse paciente. E, obviamente, orientar que esse paciente reconsulte com o seu médico assistente, certo? Mas não tem indicação de a gente baixar a pressão de forma rápida no pronto atendimento. Pacientes que não tenham o diagnóstico prévio da hipertensão, tu pode iniciar um antihipertensivo e encaminhar esse paciente para acompanhamento ambulatorial, certo? E quais são as duas únicas exceções a essa regra? Quais são pacientes com urgência hipertensiva que eu tenho que diminuir a pressão no pronto atendimento? Dois tipos de paciente. Tá bem, pessoal? Pacientes que tenham doença da aorta, certo? Então, paciente que tem aneurisma de aorta, paciente que teve dissecção prévia de aorta, certo? É interessante. E paciente com aneurisma cerebral, porque o aumento de pressão ele pode desencadear, certo? Uma emergência hipertensiva nesses pacientes. Então, são pacientes com alto risco cardiovascular, se tu quiser gravar. Paciente que é cardiopata, com alto risco cardiovascular, tu pode diminuir a pressão. E como é que tu faz isso? Tu vai usar drogas via oral, certo? Né? Comprimido, beleza? E tu vai tratar com drogas de meia-vida curta. Normalmente as que a gente tem à disposição, captopril, hidralazina e clonidina. Doses para vocês utilizarem. Clonidina normalmente 0,2 mg, né? O comprimido tem de 0,1 e tem de 0,15. Beleza? Tu pode usar 2 comprimidos de 0,1 ou um comprimido de 0,15, reavaliar, obviamente, depois de 30 minutos e ver se diminuiu. Diminuiu para menos do que 160 a sistólica ou 90 a tua diastólica, casa. Tá, pessoal? Outra droga, hidralazina, dose habitual 25 mg, certo? E a outra medicação, que é o captopril, também 25 mg de captopril via oral e segue o mesmo esquema que a gente falou anteriormente. Certo, pessoal? O nosso objetivo aqui para esses pacientes vai ser diminuir em torno de 20 a 30 milímetros de mercúrio da pressão sistólica desses pacientes que eu te falei. Beleza? Só um dado interessante aqui para vocês que eu li é que só de tu colocar o paciente num ambiente calmo, num ambiente tranquilo e silencioso, que muitas vezes não é possível, né, dentro de uma UPA, a tendência é que esse paciente já tenha uma diminuição de 10 a 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica, certo? Então, só mostrando para vocês como esses fatores ambientais também influenciam. Beleza, pessoal? É isso, não tem segredo, tá, pessoal? É só vocês saberem, vocês têm que ter esses dados para que vocês tenham segurança e convicção de tratar ou não tratar os pacientes de vocês ali, de saberem diferenciar o que é uma emergência, que eu tenho que correr, que eu tenho que conseguir uma internação para esse paciente, muitas vezes um leito de UTI, e o que eu posso ficar tranquilo, certo? Conversar com o paciente, orientar medidas comportamentais ou até mesmo modificar um pouquinho o tratamento antihipertensivo daquele paciente, mas nada de correria para pacientes com urgência hipertensiva, certo? Tá, beleza, mas eu sei que alguns de vocês estão se perguntando, tá, beleza, Germano, mas até eu conseguir encaminhar, eu faço plantão aqui no interior, até eu conseguir encaminhar, às vezes vai mais de 1 hora. O que eu posso fazer na UPA para esse paciente que está com uma emergência hipertensiva até eu conseguir encaminhar ele? Beleza, o que vocês têm que saber é que para cada tipo de emergência hipertensiva tem uma porcentagem de pressão que eu tenho que baixar em X tempo, certo? Vai variar muito de acordo com o tipo de doença. Normalmente as drogas que a gente utilizaria nisso dentro de um contexto hospitalar ou até de uma unidade de terapia intensiva, porque são drogas que têm uma meia-vida mais curta, mas que também tem mais para efeitos, então a gente tem que ficar de olho aberto, seria nitroglicerina e nitroprussiato. Normalmente essas drogas não vão estar disponíveis na UPA que tu estiver fazendo, a menos que tu tenha uma sala vermelha ou algo assim. Mas como essas medicações normalmente não estão disponíveis, aqui eu deixo 2 dicas para vocês de medicações que vocês podem utilizar, certo? Metoprolol, que é um beta-bloqueador cardioseletivo, certo? Beta-1 seletivo, certo? E aqui vocês podem utilizar uma dose de 5 mg em bolos EV e pode repetir a cada 5 minutos, até uma dose máxima de 20 mg. Cuidado aqui só em pacientes que tenham insuficiência cardíaca ou que sejam usuários de cocaína.
E a outra medicação é a hidralazina, EV, numa dose de 10 a 20 miligramas em bolos também, certo, pessoal? E aqui você só tem que cuidar em pacientes que tenham síndrome coronariana aguda, beleza? É um vasodilatador direto e que também pode auxiliar vocês. Mas lembrem-se sempre, emergência hipertensiva é igual ao hospital. Não queiram salvar o paciente de vocês com medidas heróicas e atrasar um transporte, porque aqui a prioridade é que esse paciente seja transferido. Beleza, pessoal? Muitas vezes não é só baixar a pressão que vai salvar a vida desse paciente, tu vai ter uma outra intervenção. Então tenham bem claro essa mensagem. Emergência hipertensiva é igual ao hospital e na maioria das vezes é igual ao UTI. Certo, pessoal? De coração, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, eu espero que tenha desmistificado um pouco essa crença de que eu tenho que sair correndo toda vez que um paciente chega com uma pressão alta para mim no pronto atendimento, que vocês fiquem mais confiantes agora e tenham segurança para tratar ou não tratar os pacientes de vocês com crise hipertensiva e que saibam muito bem diferenciar o que é uma urgência de uma emergência. Beleza? De coração, muito obrigado para quem chegou até aqui. Não se esqueçam de nos acompanhar no Instagram também, sinapse.em. Façam tudo o que vocês têm que fazer nesse vídeo, que vocês já sabem, certo? Então, se inscrever, curtir, comentar e um forte abraço e até a semana que vem.